boa noite a todos. Eu peço a todos que desliguem o microfone, por favor, para que a gente possa não ter microfonia. Sejamos todos bem-vindos à nossa reunião da noite. Que Jesus, nosso Pai de amor e carinho, esteja presente, né, nos nossos lares, aí, nos auxiliando no entendimento desta lição linda da noite de hoje, que vai falar sobre entusiasmo. Olha, entusiasmo, alegria, né? Coragem, determinação, essas coisas tão importantes na nossa vida, né? Então, hoje eu vou convidar a Elaine para fazer as preces para nós, tanto a prece de abertura como a prece final, e aí, em seguida, entra a Cleide, que vai trazer o tema para nós hoje com muito carinho, porque ela estudou bastante, eu tenho certeza absoluta disso. Elaine, está com você, meu amor. Boa noite a todos. Se alongar muito, 19h45 eu tenho que abrir a outra sala, tá? Aí, se alongar muito, alguém faz o encerramento para mim, tá bom? Fica tranquila, fica tranquila. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto, agradecer ao Pai, ao nosso Mestre e amado Jesus, e a todos os mentores, por esta oportunidade de estarmos juntos, para mais essa leitura edificante. Vamos nos conectando também ao nosso Centro Espírita, Natalício de Jesus, nos imaginar naquele salão nobre, recebendo todas aquelas bênçãos que sempre recebemos, um lugar onde sempre fomos acolhidos. E agradecidos que estamos, rogamos humildemente que tenhamos o entendimento do que for explanado hoje, que possamos absorver as lições e colocá-las em prática no nosso dia a dia. E assim, iniciamos o nosso Evangelho de hoje com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos permita cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tenhamos todos uma ótima noite. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos acompanhe no Evangelho de hoje. Como a Esther falou, eu vou falar o tema entusiasmo, né, do livro Entrega-te a Deus, texto de Joana de Ângeles. Quando eu peguei o título, né, do que eu ia falar, aí eu fiquei entusiasmada, né? Eu falei, olha que coisa boa, né? Vou falar coisas alegres, coisas leves. E aí localizei o texto, comecei a ler. Aí eu comecei a leitura, cheguei até a metade do texto. Aí mais lá da metade para frente eu fui encontrar a palavra entusiasmo. Aí ela aparece nessa frase aqui. Entusiasmo espiritual. Eis um dos mecanismos pedagógicos para os enfrentamentos e a superação das aflições. Ou seja, né, tudo que eu tinha lido antes, Joana de Ângeles estava descrevendo uma série de acontecimentos que trazia aflições. E aí ela já estava lá na parte, finalizando o texto, dando o remédio para a gente, para essas aflições, né? Um remédio pedagógico, um ensinamento de como nós lidarmos com as situações que ela vai colocando aqui no decorrer do texto. Bastante falava em destruição, de várias situações.
como problemas geográficos, né, terremotos, enchentes, tempestades, doenças, enfim, que causam aflições na humanidade. E aí a gente está, assim, num momento bastante atual, passando por isso daí. E aí ela vai colocando o comportamento de cada um dentro dessas situações. Alguns sem se preocupar, alguns entrando em desânimo, outros não prestando atenção naquela situação. E depois ela nos chama para uma reflexão, para uma autoanálise, para nós pensarmos o porquê dessa situação, para fazermos um autoconhecimento, buscar lá na consciência o porquê estamos passando por isso e o que isso significa na nossa escala evolutiva, nas reencarnações pelas quais nós passamos no nosso caminhar para a evolução. E a questão do planeta, né? Porque ela fala em tragédias assim comunidade de todo o planeta. Então eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo o que os espíritos dizem a respeito dessas situações, dessas tragédias, dessa destruição, porque fala em destruição para o recomeço. No Livro dos Espíritos, eu encontrei lá no capítulo 6, o capítulo que fala sobre isso. O capítulo chama-se Lei de Destruição. E são algumas perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos e eles vão respondendo, esclarecendo o porquê disso daí. Eu vou ler uma ou duas perguntas aqui do capítulo, né? Algumas partes das respostas dos espíritos. Uma pergunta é assim: a destruição é uma lei da natureza? Os espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição é uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Então, aí já nos dá um ensinamento que o objetivo é melhorar os seres vivos. É o nosso caminho na evolução. Melhoramento. Passamos por situações para aprimorar, né? Para melhorar, para crescer, para evoluir. Uma outra pergunta aqui é assim que Allan Kardec faz: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Aí ele responde, os espíritos respondem, né? Para fazê-la avançar mais depressa. Enfim, é uma oportunidade de melhoramento. E aí tem uma outra pergunta que eu gostei muito da pergunta que ele fez aos espíritos, porque é uma pergunta assim que muitas pessoas fazem, inclusive eu mesma de vez em quando eu faço, porque essa questão da destruir para construir, né, para renovar. Por que tem que passar pela destruição? Aí ele pergunta assim: Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios, senão os flagelos destruidores? Olha só o que os espíritos respondem. Sim, e o emprega todos os dias, uma vez que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não os aproveita, né? Então, Deus dá para a gente a oportunidade da evolução sem a destruição, mas nós não sabemos aproveitar isso. Ele nos dá o conhecimento para evitarmos tudo isso e evoluirmos. Nós é que não aproveitamos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que é o capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, também fala dessas renovações, a questão da destruição para a renovação. Tem vários subitens, né, que vai falar então dos mundos inferiores, mundos superiores, mundos de expiações e provas, né? Então é o que o planeta, é o que está acontecendo com o planeta Terra. Então são fatos
que faz parte da evolução, da regeneração, né? E tem um parágrafo aqui que é bem dentro do texto de Joana de Ângeles. O parágrafo que o subitem progressão dos mundos. Diz assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. Então, sempre Deus como bondade, né, suprema, querendo que haja progressão, melhoramento. E aí continua: a própria destruição, que parece aos homens o fim das coisas, é um meio de atingir pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Então, quando a gente vê esses fatos e fala em destruição, não é chegar no nada, é modificar, é transformar. Isso pela bondade de Deus, para melhoramento, para progredir. Então, agora eu vou passar para o texto de Joana de Ângeles, né? Texto Entusiasmo. Então, começa assim. Sem dúvida, os sofrimentos na sociedade atual acumulam-se, levando ao desespero indivíduos e coletividades que se vergam ao peso das íntimas aflições que explodem em todas as direções. Provações coletivas, defluentes da grande transição que se opera no planeta, ampliam o seu raio de ação e as tragédias multiplicam-se, assustando os governos e os povos das nações vitimadas, que procuram com avidez recursos monetários para a restauração da ordem e do bem-estar. Olha só, né? Parece que é noticiário do jornal de ontem, né? O que ela escreveu há tempos atrás. É o que estamos vivendo. E aí mais coisas assim que vai colocando nessas situações, né? Fala em criminalidade crescendo e medidas que parece que não há como corrigir isso daí. Continuando mais para frente. Ameaças de contínuos desastres sísmicos, sociais e psicológicos, decorrentes da falência dos valores morais aceitos e aplicados na conduta humana, são apresentadas por especialistas que igualmente acompanham o aquecimento global, que se responsabilizará por transtornos colossais, sem que sejam encontrados os recursos hábeis para impedi-los. O homem, às vezes, ou muitas vezes, não usando da inteligência, da capacidade para o bem do coletivo, né? Sem os cuidados com a natureza. Se a gente for analisar, tudo isso que acontece tem a mão do homem na sua ganância, né? Ou aquela resposta lá dos espíritos. Deus fornece outros caminhos para a evolução. O homem é que não entende, ele que não aproveita o conhecimento do bem e do mal. Aí continua. Nada obstante, os enunciados sobre os acontecimentos desastrosos, os seres humanos, em sua maioria, prosseguem desatentos, correndo com sonfreguidão na busca do prazer exaustivo, em fuga espetacular da responsabilidade, procurando evitar enfrentamento com consciência. A correria desenfreada arrebata as multidões que se entregam à alucinação. Logo passam os momentos dos choques emocionais decorrentes das enormes calamidades que abalam o mundo. Uma onda imensa de desânimo arrebata uns grupos humanos, enquanto outros se atiram nos fossos de gozo, procurando fruir de todo tipo de sensações imediatas, esquecendo os fenômenos de advertência. Dias estes de paradoxo na cultura da Terra. Então, aí são a reação de cada um, né, diante dessas situações. Desses fatos aí tristes, né, desses acontecimentos, cada grupo, cada pessoa tem a sua forma de reagir. Uns não prestam atenção,
outros caem no desânimo, outros vão em busca de alegrias, né? A gente vê a situação da pandemia, aquelas notícias dos hospitais lotados, faltando oxigênio, enquanto alguns chegam no final de semana, no feriado, vão para a praia, nas aglomerações, não ficam atentos às situações, né? Então, as contradições que acontecem aí no comportamento de cada um diante dos fatos, sem fazer aquilo que é mais importante, que é necessário, que é a reflexão. É onde a Joana de Ângeles agora ela vai falar para nós aqui essa questão da reflexão sobre o que está acontecendo e até que ponto nós podemos evitar ou mesmo como podemos, através dessa situação, tirar ensinamentos e aproveitarmos isso para a nossa evolução, né? Porque, como está na resposta lá no Livro dos Espíritos e no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma forma de progressão, uma forma de renovação. Então, o que eu posso fazer para eu progredir? É uma renovação minha e de toda a humanidade. E o que eu posso fazer pelo outro, nesse momento, nesse fato que está acontecendo. Então, ela fala assim sobre essa reflexão. Uma pausa de reflexão, no entanto, pode contribuir de maneira eficaz para a equação definitiva dos graves problemas em vigência. Nessa análise interna que resulta da tranquila busca do entendimento das ocorrências de problemas em vigência. Nessa análise interna que resulta da tranquila busca do entendimento das ocorrências do cotidiano, descobre-se qual a real finalidade da existência física na esteira das reencarnações. Assim ocorrendo, o estudioso de si mesmo logo percebe quais as necessidades fundamentais para a sua autorrealização, enviando esforços para alterar o ritmo dos acontecimentos nefastos, dando-lhe outro roteiro. Então, de que forma podemos usar essas tragédias, essas destruições, para ajudar nessa renovação, nessa transformação que o planeta, que é de mundo de provas e expiações, está passando para chegar na regeneração. Indispensável se torna o trabalho pessoal de despertamento da consciência para alcançar a felicidade, que é o objetivo básico de todas as buscas filosóficas e espirituais, que fazem parte do processo evolutivo. Então, buscar a plenitude, né? Buscar é a busca de todo mundo, buscar a felicidade. Nenhuma solução, porém, existe em caráter milagroso para a solução das graves problemáticas que atingem a população da Terra. Certamente, novos e contínuos cataclismos ocorrerão em decorrência da estrutura íntima do planeta, que prossegue acomodando as suas placas tectônicas, solidificando os metais em ebulição, corrigindo a inclinação do seu eixo, adaptando-se a uma nova ordem cósmica. Esse programa faz parte do processo de sua evolução e ninguém pode modificá-lo, embora consiga muitas vezes detectar-lhes as ocorrências. Então, esses fatos aí, esses desastres, esses acidentes, eles vão continuar acontecendo, faz parte do processo, né, de acomodação do planeta. Podemos até detectar com antecedência a localização, o tempo que vai acontecer, mas não tem como evitar essa questão física, né, essa mudança física. Agora ela já começa com o que nós podemos fazer, o que nós podemos modificar. A questão de natureza moral é que deve ser alterada, a fim de que a sensatez e o equilíbrio norteiem as existências no rumo da sua imortalidade. Então, aqui ela já começa a dar o remédio para as nossas aflições, né?
a questão do sensatez, do equilíbrio, norteando o rumo que nós temos que tomar. E aí, então, ela vai já falar dessa alteração moral, mostrar uma ferramenta, né, um mecanismo pedagógico para a gente superar essas aflições aí e como nós devemos proceder. Entusiasmo espiritual, eis um dos mecanismos pedagógicos para os enfrentamentos e a superação das aflições. Nas suas múltiplas acepções, a palavra entusiasmo significa Deus dentro de nós. É o estímulo jubiloso para a criatura encontrar-se em perfeita sintonia com a essência divina. Olha só que maravilha, né? Esse entusiasmo espiritual. Deus dentro de nós, para entrarmos em sintonia com a essência divina. A destruição é necessária para que haja recuperação. A morte é o trânsito para a vida. O que ora se destrói, logo se converte em ressurgimento rico de vida, definitiva em expressões orgânicas, e sem elas a vida é uma fatalidade para ser enfrentada e experimentada. Em todas as épocas, esses fenômenos geológicos e climáticos têm ocorrido para a adaptação do mundo terrestre ao programa que lhe está destinado como sendo um mundo de regeneração. Então, essas transformações elas são necessárias, né, para chegar no mundo de regeneração. Aí ela vai comentando que o planeta passando por esse mundo de regeneração é a oportunidade que vai fazer com que ocorra um desenvolvimento intelecto-moral. Então, todos irão progredir, né? E aí ela vai dando o exemplo, por exemplo, quando acontece uma tempestade. Então, quando acontecer uma tempestade, o que ocorre ali no momento, né? Então, o solo encharcado, as destruições que vão acontecendo, deslizamentos, enfim, essas tragédias todas, mas passando esse momento, aí depois de um tempo, tudo revigora novamente, vai ressurgindo a paisagem, tudo vai se desbrochando e aperfeiçoando. Agora, só que nós é como se nós fôssemos assim aquele grãozinho de areia e aí numa praia imensa, né? Então aquele grãozinho de areia a gente só consegue enxergar ali onde a gente está. A gente não consegue ver aquela dimensão, a gente não consegue ver essa evolução que acontece após as tragédias. Então ela diz assim: há uma ordem transcendental que escapa à observação imediata do transeunte físico, porquanto o mesmo sucede no planeta moral. A gente não tem dimensão, né? Não tem essa dimensão dessa transformação do planeta. A gente vê o fato acontecendo e fica ali, no nosso aqui e agora. Mas não é. É mais, né? É maior do que isso daí, do que a gente está enxergando no momento. E aí ela continua. O desalento e as tragédias e as trágicas ocorrências de um momento passado, o temporal rigoroso, enriquecem-se de entusiasmo inspirador e transformam-nos em ações nobres que lhe refazem os campos vibratórios e abençoam-lhe o espírito. Então, revigora, né? Revigora quando tudo isso passa. Desse modo, desperta para a realidade e deixa-te permear pelo entusiasmo do amor e da caridade, alterando o país dos sentimentos ultrapassados. Então, fazendo os melhoramentos, fazendo os aprimoramentos. Não te permitas o desencanto em relação à vida, nem te precipites nos abismos das fugas psicológicas, porque a encontrarás onde quer que vás. Talvez mais complicada do que deparas neste momento. Não adianta fugir, né? Fugas
drogas, mesmo o alcoolismo. Não adianta, no momento de tragédia, a pessoa se desesperar. Adota a conduta reta. Educa-te mediante as lições iluminativas do Evangelho de Jesus, despertando para novos comportamentos. És autor do teu futuro, que escreve com as tuas ações atuais, assim como delineastes ontem as ocorrências de hoje. Não te permitas o anestésico da ilusão, sempre temporária, porque despertarás inevitavelmente. As soberanas leis estabelecem códigos de equilíbrio e de sabedoria, que se encontram ao alcance de todos aqueles que se resolvem pela aquisição da plenitude. Sempre vai aparecendo as palavras, né? Equilíbrio, sabedoria, sensatez. Descobri-las no cotidiano consiste a grande conquista para vivenciá-las com entusiasmo e perfeita integração. E aí, terminando já o texto, ela vai colocando assim: com entusiasmo, confia e serve. Luta e ame. Alegra-te e mantém-te em paz. Com entusiasmo, ajuda o teu próximo, compreendendo-lhe a posição, mesmo quando ele é agressivo. Torna-te exemplo de paz e o teu entusiasmo se transformará em uma sinfonia que sensibilizará outros corações em expectativa e em incerteza a respeito da vida. Canta com entusiasmo a sublime balada que se encontra na fé em Deus. E as ocorrências funestas serão transformadas em bênçãos de harmonia pelo teu percurso de crescimento espiritual. Então, o que Joana de Ângeles nos diz? Entrega-te a Deus. Né? Então, o texto condiz com o título do livro. Entrega-te a Deus. Porque tudo é por amor. É o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o que os espíritos responderam a Allan Kardec. É o nosso bem, é o nosso progresso, é a nossa evolução na escala evolutiva, né? O nosso caminho. Então, é esse meu entendimento aqui no texto. Entrega-te a Deus com entusiasmo, né? Entre em sintonia com a essência divina, que é o caminho, para todos os momentos. É isso. Boa noite. Obrigada, Cleide, por ter explanado esse texto aí para nós, com tanta sabedoria e inspiração aí dos mentores queridos, né? E muito importante a gente ter esse entendimento, como a Cleide muito bem revelou aí, da questão moral, né? Que no momento de uma tragédia, de uma grande enchente, de um terremoto, de situações que atingem um grande número de pessoas, né? Que essa questão moral, que é ajudar o próximo, fazer alguma coisa ali pelo próximo, né? Trazendo a esperança, né? Como nessa frase aí da Joana, muito bem colocada, Deus dentro de nós, né? E aí eu me lembrei das missas, né? Quando o padre fala assim, Deus é convosco, né? E aí o povo responde, Ele está dentro de nós ou no meio de nós, né? Então, é uma frase que eu nunca tinha prestado atenção, sabe, Cleide? Sobre essa frase que é dito na missa. E agora a Joana traz aqui um entendimento diferente, né? Se nós temos Deus dentro de nós, por que o medo? Por que o temor, né? Se nós fomos criados para a eternidade, né? Fomos criados e estamos aqui neste caminho evolutivo
para nos ajudarmos e ajudar também o próximo, né? E cuidando da natureza, cuidando com amor de todo a redondeza nossa, vamos colocar assim, né? Nossos familiares, nossos amigos, né? Nosso cantinho aqui onde moramos, né, onde cada um de nós moramos, né, e contribuindo com a obra divina, né, e esta frase linda, né, Deus dentro de nós. Olha, gente, uma reflexão bárbara, né, Deus dentro de nós. Por isso, o tema, o texto, o título do livro, como a Cleide muito bem colocou, entrega-te a Deus. Quer dizer, deixa Deus cuidar das coisas para a gente, né? Vamos ter confiança nesse Pai de amor e vamos fazendo a nossa parte, porque nós somos co-criadores. Então, vamos fazendo a nossa parte e Deus, com certeza, sempre faz a dele. E uma das principais funções de Deus é nos amar. Então, é o amor infinito. Então, nós vamos agora dar encerramento, né, nesse nosso evangelho muito bonito da noite de hoje, entusiasmo, e fica aí a lição para a semana, tá, gente? A lição da nossa semana é ter entusiasmo, ter força, perseverança para enfrentar as dificuldades que elas são inerentes, elas vêm, né? A semana passada, lembra que a gente falou que era para trabalhar a agressividade, né? Para nós sermos mais mansos, mais pacíficos, né? Então, a lição desta semana agora é entusiasmo, né? Tenhamos entusiasmo em tudo aquilo que nós vamos fazer, sabendo que Deus mora dentro de nós. Então, o Evangelho sempre traz na segunda-feira uma mensagem para ser trabalhado durante a semana, né? E esta semana, entusiasmo. Muito bom. Elaine, você consegue fazer a prece? Dá tempo? Dá? Então, vamos lá. Então, agradecidos que estamos por esse texto maravilhoso, pelas belas palavras da nossa companheira. Vamos transformar toda essa gratidão, todo esse amor que temos dentro de nosso coração, esse entusiasmo, em vibrações, em luzes de amor, de fé e de esperança. E vamos levá-los pelos 4 cantos de nosso planeta, a todos os irmãos de humanidade que estiverem passando por algum sofrimento, seja ele físico, moral, espiritual, que eles recebam essa luz, que eles recebam essa motivação, que eles nunca percam a fé e a esperança, pois Deus muito nos ama. Vamos vibrar pelas nações, pelos chefes de nações, para que estes levem às suas nações a paz, a fraternidade e a união. Vamos vibrar por todas as casas de religião, por todos os templos, que em todas elas consigam levar os seus membros sempre para perto do Pai, para as lições de amor que o Pai nos deixou. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos manicômios, nas casas de repouso, que todos eles que estejam em algum leito, de alguma forma, que eles recebam essas vibrações para que tenham o conforto e a fé. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que vivem nas ruas, que eles consigam encontrar algum canto para se abrigarem da chuva, do frio, do sol.
que eles recebam, que eles encontrem sempre alguma alma caridosa que lhes ofertem o pão. Vamos vibrar pelo nosso lar, que ele seja sempre o nosso porto seguro, nosso cadinho de amor e de refazimento. Vibrar pelos nossos vizinhos, pelos nossos bairros. Vamos vibrar também por todos os postos de serviços, postos policiais, postos de bombeiro, postos de serviço médico, para que eles sejam sempre tocados pelo trabalho, sempre em prol de algum irmão. E assim, Pai, nós dizemos que é maravilhoso, Senhor, termos braços perfeitos, enquanto tantos mutilados estão aqui em nossa companhia. Termos nossos olhos perfeitos quando há tantos sem luz. Ter uma voz que canta quando tantas emudecem. Ter mãos que trabalham enquanto tantas mendigam. É maravilhoso ter um lar para voltar quando tantos não têm onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar. Quando há tantos que choram, odeiam-se, vivem em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, onde há tantos que não têm o consolo de uma crença. Maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto a oferecer e agradecer. Que todos nós possamos agradecer sempre por esta dádiva de estarmos aqui, dessa oportunidade de vida, e que possamos todos encontrar o verdadeiro entusiasmo. Uma ótima noite a todos, que todos tenham uma semana excelente, com muita paz, com muita saúde e com muita fé. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Todos estão bem? Todos?